Muito boa noite a você, ouvinte, a você, telespectador, a você, acompanhante, a você, o que for usar o termo que você quiser. Momento de felicidade, é só alegria. Finalmente, a Copa do Mundo começou para o futebol brasileiro. Começou sim com a vitória que a gente tanto esperava. Esperávamos um placar ainda mais elástico? Talvez, mas mais do que nunca, precisávamos de uma vitória. Era inadmissível não ganhar do Haiti. E antes de mais nada, o que é inadmissível é você não curtir o vídeo, é não seguir a gente no Instagram, é não se inscrever no canal do YouTube. Isso também é inadmissível. Copa do Mundo é bom, mas fica ainda melhor quando você nos ajuda e fortalece o canal. Então, antes de mais nada, nosso Instagram mais 3 de acréscimos, nosso YouTube é mais 3 de acréscimos. O Iago, que tá ali assistindo o jogo, eu tô ouvindo junto com ele, né? Tô quase que ouvindo junto o jogo junto com ele, mas é sobre isso. É uma alegria enorme fazer novamente mais um episódio com vocês. E agora sim, temos corneta? Temos corneta, mas um pouquinho mais leves, não é, meu Iago? Muito boa noite, meu querido. Fala comigo, como que tu tá? Boa noite, Kaique. Boa noite, Mota. Boa noite, brasileiro telespectador. Nunca sei o termo correto para podcast espectador. Enfim, foda-se. Internet Ah, espectador. internet espectador. Pô, perfeito. Um abraço para todo mundo. Cara, assim, vencemos, alegria e diversão contra o Haiti, mas a gente venceu. O importante é vencer, porque aí os nossos começam a desatar, né? Então vamos ver o que a gente Iago, fala sobre isso, né? você que é São Paulino como eu, é até Precisava falar, precisava falar. quando o nosso time pega um time mais fraco, que teoricamente tem a obrigação de ganhar, eu já espero uma derrota. No mínimo um Então, empate, né? O máximo é um empate. quando a seleção ela fez o que era previsto e o que era ideal, confesso que eu fiquei muito feliz. Parecia uma vitória contra a Alemanha para mim, tá? Assistindo o jogo. Confesso, porque assim, eu acho que eu não estou acostumado com esse tipo de prazer. Nós que somos São Paulinos não estamos acostumados com essa É felicidade verdade. do que é previsível acontecer, porque com o São Paulo tudo pode acontecer. A Então, lógica, né? Da lógica. é muito bom. E quem sabe também de sofrer é o nosso querido Mota, que é corintiano, que está acostumado a ganhar um título mais ou menos aí ao longo dos anos, mas já sofreu muito com a gente também, né, não, Mota? Maloqueiro e sofredor, graças a Deus. Ainda bem que a Copa do Mundo parou, né? Eu achei o futebol para ter 2 meses sem o Corinthians, que não é nem um assunto aqui, senão daí eu não paro de falar mesmo. Mas eu queria fazer um exercício com os senhores aqui rapidinho. Vamos lá. Ah, Ontem a gente teve o jogo da seleção de Curaçao. Curaçao. ah, Coração. Curaçao. Vocês viram que o rei da Holanda estava lá, na torcida Aham, colombiana. Sim. Foi acontecer uma colônia. O ok, Haiti, historicamente, foi uma colônia francesa. ok, Inclusive com uma grande luta lá para se libertar, né? É importante para a história do mundo todo. Mas, ok. vamos pensar que a gente ganhou da França ontem. Se ganhar de Curaçao, sem a presença do pessoal do rei da Holanda, ganhar do Haiti, tem que considerar como ganhar da França, pô. Ganhamos da França ontem. Não dá, mas é o Haiti. Não, não tem problema, ganhamos da França, irmão. Se eu sou Ganhar iludido, da Argentina, então é ganhar da Inglaterra também, por causa das ilhas. Falklands, Malvinas, cara, pode ser, assim como ganhar do Brasil, pode ser ganhar de Portugal também. Será que Portugal também? A gente pode até falar de Portugal depois, isso que depois eu a ia, gente só que eu ia fala falar agora, ganhar de Portugal não é tão difícil, não é mas difícil, mas ganhamos, cara, empolgamos. Finalmente, o Brasil ganhou, Vinícius Júnior jogou bem de novo. Inclusive, um stat muito legal hoje que ele, nas últimas 2 Copas do Mundo, tem 12 participações para gol. E nessa Copa do Mundo, os 4 gols do Brasil tem participação do Vinícius Júnior. Ou ele fez, Sim. ou ele criou, da assistência. Então, Uhum. vou eximi-lo de culpa pelos maus momentos, porque todo mundo tá jogando bola. Vamos culpar os outros. Mas hoje não, porque sabadão a gente acordou feliz da vida, porque foi um passeio e cabia mais, viu? Cabia mais. Cabia, cabia. cabia. Vamos até falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é muito legal a gente tá brincando e tudo mais, Iago, mas realmente era uma vitória essencial e que o Brasil, o brasileiro, melhor dizendo, esperava. Tinha que ganhar do Haiti, porque senão ia se complicar de uma forma gigantesca no grupo. Então, assim, veio Uhum. a vitória. Mas a sensação que eu tive é que no segundo tempo os jogadores deram uma poupada, seguraram um Sim. pouquinho, principalmente o físico. Talvez seja voluntário, talvez não seja Uhum. voluntário. Vamos lembrar que grande parte da nossa seleção, principalmente que estava entre os 11, atua no futebol europeu. O futebol europeu acabou o calendário, então
É o cansaço, é o final da temporada batendo. Será que essa mudança no segundo tempo que a gente viu, Iago, é uma característica de ser fim de temporada e também já pensando no que vem, que agora nós temos o terceiro jogo, que é tão difícil. Na verdade, é tão difícil, não. É muito mais difícil que do Haiti. Sim. Eu acho que não tem a ver com o final da temporada em si, mas com a consequência do final da temporada, né? Então a galera acho que 3-0, o jogo já ali, né, mais moroso. O Haiti acho que se arrumou também. Não vamos tirar o mérito do Haiti, ele deu uma arrumada ali no segundo tempo. Mas eu acho que os jogadores já pensaram, tipo, ó, a gente já tá 3-0, não vamos entrar tão mais firme, né? A gente tem um jogo contra a Escócia, que é um jogo difícil. A gente tem que pensar na continuidade da Copa. A gente teve uma lesão antes da Copa, né? Foi do Wesley, logo na beirada, e agora a gente provavelmente tem uma durante, a do Rafinha. Então, acho que a galera meio que, dado o segundo tempo, jogou mais no seguro, né? A gente não viu tantas arriscadas, a gente não viu a galera espetando muito. Acho que foi mais por causa disso mesmo, um medo racional de querer botar demais e acabar se machucando ali. Cara, Você vê da mesma forma, Mota? eu quero falar até uma coisa, que a lesão do Rafinha preocupa, né? Pode ser coitado da Copa. E a gente sabe que é um jogador que é importantíssimo para esse elenco da seleção brasileira, vivendo uma temporada, não só de uma, de algumas temporadas muito boas na Europa, seja no Barcelona, seja no Leeds, mas é inegável, e não vamos ser hipócritas aqui, como o time melhora depois que ele sai. Quando ele Né? sai, É melhorou incrível, ele bastante. saiu, Eu ia falar isso logo em seguida, mas já pode trazer, porque assim, a gente pediu o Ryan, né, Mota? Isso aqui a gente pediu em alguns Sim, momentos. Ontem, como mudou o time com ele, né? mudou. O time sim. começou a criar mais, o Ryan, Mais móvel, né? sim, ele parece que estava sentindo menos o peso. O Rafinha, beleza, teve o gol impedido, ele ontem jogou, o pouco que ele jogou em campo, ele estava melhor do que o primeiro jogo, obviamente, que o seu adversário também diminuiu muito a régua, né, do Haiti para o Marrocos, com todo respeito ao Haiti. Mas ontem dava a impressão que se o Rafinha tivesse jogado o jogo inteiro, talvez ele tivesse ontem feito uma boa partida. Talvez tivesse feito gol, dado assistência, porque não estava tão mal quanto a gente viu contra o Marrocos, né, no jogo da história. Ele time começou Eu. Fala aí, Agão. Não, é que eu ia falar, você estava falando com relação ao Rafinha. Eu tenho dois pensamentos aqui. O time melhorou muito quando o Rafinha saiu, realmente. E eu notei um negócio. O time perdeu muito volume quando o Bruno Guimarães saiu. Quando o Bruno Guimarães foi substituído. Bruno foi um leão. A Copa dele está sendo espetacular. O teu Casimiro correu um pouco mais também. A gente pode até falar depois individualmente, cada peça como Aham, sim. A gente faz um geral, né? Bruno Guimarães ontem foi muito bem, cara. Foi uma partidaça dele, do Vinícius foi uma partidaça também, na sexta-feira, né? Não pode falar, né? Modo. Vai ter gente. Né? Todo jogo de Copa a gente perde. Vai ter gente que vai escutar esse negócio Mas eu queria 10 anos lá na frente. eu queria propor uma reflexão. Será que talvez esse baixo desempenho do Rafinha não seja um pouco sobre a posição que ele joga? Porque, por exemplo, foi muito comum, como saída, o Danilo pegar a bola na lateral direita, o Ryan, que está afundado, ele vem em busca da bola, porque aí vai ter o tempo, o time até o cara chegar, ele já domina de costas, como quase virando, para ter o campo. A gente sabe que o Rafinha não é esse tipo de jogador. O Rafinha não consegue jogar de costas, porque não é um perfil dele. Ele é um outro tipo. Será que esse baixo rendimento dele não é porque na seleção ele está sendo inventado, ele está jogando em todas as fases. Ele joga na direita, ele joga de fixo, ele joga de meio, ele joga. Será que ainda não tem aquele famoso faz tudo, mas que não faz nada? Não. Mas, cara, o problema é que o Rafinha no Barcelona já jogou em várias posições também. E no Leeds, que eu acompanho um pouco mais, que eu acompanho mais a Premier League do que outros campeonatos, já jogou um pouco mais para a direita em alguns jogos. Claro que mais que vai jogar para a esquerda, que ele não vai jogar. E jogava bem. Então, assim, a impressão que mesmo sendo um faz tudo, tendo várias posições, tendo uma posição muito fixa, dá para esperar mais dele. A régua do Rafinha tem que ser uma régua alta. Foi um dos melhores jogadores do mundo na temporada. Não tem que ser uma régua alta. Ele tem que jogar bem independente da posição, cara. Então, o VSR ele até comentou, né, que a gente cobra muito o Vini Júnior pelo que ele apresenta para o mundo, né, no Real Madrid, mas a gente não cobra tanto o Rafinha. Com o Rafinha, gente, pelo amor de Deus, tava até tempo atrás top 5 do mundo, então tava junto com o Vini no mesmo patamar. Então a gente cobra muito menos. E eu acho que quando a gente parou para olhar o Rafinha pelo desempenho na seleção, a gente passou a cobrar mais. E eu tô achando que isso tá influenciando muito o jeito dele jogar.
Ele tá muito afobado, errando jogadas simples. Eu acho que a parte mental dele não se encontra bem. Entende? E tem a questão também, agora falou, que essa lesão que ele teve, ela é reincidente de uma lesão que ele teve no Barcelona. Não é algo novo, né? É algo que já estava ali e pelo jeito não deu tempo de tratar, ou tratou, mas não deu muito certo. Então eu acho que o medo de se lesionar com a pressão que estava se colocando sobre ele, até depois daquela entrevista que ele deu para o Romário, eu acho que começou a pesar mais sobre ele. Então acho que muita coisa acabou levando o Rafinha a performar mal pela seleção. Não é um mau jogador, longe disso. Não é nem um bom jogador, é um excelente jogador, um ótimo jogador, né? Mas eu acho que tudo isso daí, o extra-campo, mais a performance dentro dele que vem jogo após jogo mal, acaba jogando ele lá para baixo. E eu fico muito feliz, cara, de ver o Vini Júnior nesse papel, porque é um jogador essencial, é um jogador que a gente cobrava. Os últimos amistosos dele, meu Deus, foi tenebroso. Aquela partida dele contra a França, acho que foi Qualquer uma das coisa. piores partidas que eu já vi na minha vida do Vinícius Júnior, porque assim, foi ridículo. E a gente vê que chegou na Copa, ele assumindo protagonismo, só faço uma menção. Um protagonista, ele também sabe o momento de compartilhar os seus momentos. Nossa, coitado do Douglas, velho. Cara, ele assim, é impressionante como ele não solta a bola. Tem Não. 1 milhão de vezes em que ele tem 3, porque eu penso assim, você tem ali o artifício do drible, né? Que não é drible, é importante relembrar isso, aqui é drible. Vamos falar certo. Então, assim, Peraí, rapidinho, não quero cortar o sua fala. Mas você pode relembrar? Você já se inscreveu no canal? O Vozinha já se inscreveu no canal. o Vozinha já tá. Vocês seguiram o Vozinha? Eu não tenho rede social. Não siga o Vozinha. Ah, pelo amor de Deus, tá vivendo errado. Então, assim como você pede para os nossos amiguinhos que escutam seguir a gente nas redes sociais, Iago, siga o Vozinha, dê uma moral para Siga o quem Vozinha. merece. Então, a mesma coisa. Vocês viram o que o Vozinha fez? Não, O que ele fez? O Vozinha, ele tava com 10 milhões de seguidores. Acho que tá com 17 agora, né? Ele acho que é 15. 15, tá alto, né? Tá estourado. Ele simplesmente seguiu 2.000 mulheres no Instagram dele. Sabe demais. Sabe viver a vida. Esse é o Vozinha. Aos 40 Ligeira. Mas assim, voltando a falar sobre um pouquinho do papel do Vinícius Júnior, essa é a minha preocupação, tá? Porque foram diversos momentos em que você vai poder dar o passe. Porque o que eu tava falando se você tem a oportunidade de dar o drible, você viu que tem 2, 3, pô, muito difícil às vezes você conseguir. Mas se automaticamente tem 2 em você, matemática, alguém tá sobrando. E é nesse momento que ele precisa dar o passe. E ele não dá o passe. E teve um lance curioso em que ele parte com a bola e o Matheus Cunha tá vindo pela direita e ele não toca pro Matheus Cunha, cara. O Matheus Cunha tava na noite iluminada dele, né? Importante a gente falar sobre o papel do Matheus Cunha também. Ele não toca. Minutos depois, o Matheus Cunha tem uma bola, o Vinícius Júnior fica desesperado pedindo a bola. Ele não lança pro Vinícius Júnior. Ele manda pro cara que tá do lado dele. Então, assim, é curioso da gente reparar porque o ego ele também pode ser prejudicial. Eu acho que fica só essa menção, a minha preocupação com o Vinícius Júnior, porque na ânsia de decidir, às vezes falta esse passinho pro lado, Cara, porque tem companheiro aparecendo. eu acho que agora talvez diminua mais. Jogou bem, foi o melhor jogador do Brasil, fez o gol, criou as 2 jogadas de gol, né, do Matheus Cunha, uma que ele chutou e o goleiro rebateu e o Matheus Cunha conseguiu brigar pela bola, e a outra que, pô, belíssima enfiada de bola no facão do Matheus Cunha que ele fez ali. Mas eu acho que agora talvez uma diminuída, porque agora ele, pô, cheguei mesmo, já destruiu o jogo, fiz o que tinha que ter feito. Você acha que vai Agora subir vai mudar. Agora vai mudar, mas não por isso. Porque a partir de quarta-feira tem a volta do menino Ney. Eu vivi para ver Neymar Júnior entrar em campo mais uma vez com a camisa da seleção brasileira em uma Copa do Mundo. E podem me criticar o que for, mas estou muito feliz. Hã? Entrar é uma palavra muito forte, a gente não sabe. Estará não. lá, Não, ele vai estará lá. Ele vai fazer o gol. Ele vai fazer gol nessa Copa Caralho, e vai calar os críticos. Ele vai fazer gol nessa Copa e vai calar os críticos. E eu quero que seja nas oitavas, né? Nem nos 16 avos. Para que parem de falar, porque a gente só lembra do Neymar fora de campo. E o que o Neymar faz fora de campo não é um problema meu. Para mim é um problema que ele faz dentro de campo. E o que ele fez contra a Croácia foi de uma magnitude
enorme. Só que, infelizmente, o Brasil foi burro e não conseguiu segurar o placar. O Uruguai empatou, hein? Acabou de sair também. É. O Uruguai empatou. Aí quem tá Vamos- acompanhando a vamos- gente agora tá conseguindo ver, inclusive, em que momento do Brasil, do dia, do ano, a gente tá gravando. Datando o negócio. Vamos fazer então, achei muito legal, aquele exercício que a gente fez sobre a seleção, a escalação, vamos fazer um geralzinho, e aí depois a gente, se quiser, a gente pode falar de algumas surpresas da Copa aí, que tá assombrando aí todo mundo, principalmente os grandes. Alisson, qual a opinião de vocês sobre o Alisson? Cara, nem trabalhou nesse jogo, se a gente for ver, né? Tava lá, né? Vou dar Depois já dá a nota. 6 protocolar, mas é porque não exigiu-se nada dele, nem apareceu. Vou fazer uma Vou de 6 também, mas ele teve um lance que eu entrei em choque, que ele cortou o cara. Falei, nossa, ele vai perder a bola. Verdade, ali ele mostrou Nossa. Teve uma defesa também de cabeça, viu? Teve uma defesa de cabeça em cima dele, que é aquele momento... No reflexo, que foi no reflexo, né? Mas foi pouco, assim, pelo que o Haiti quase não produziu também, né? Contra a vaga brasileira. Então, assim, tem 6,5 protocolar aí, tá? Mas Eu vou de 6. Eu vou de 6. Eu vou de 6,5. Tem umas 2 lances ali que mostrou alguma coisa. Nosso grandiosíssimo, fazer uma menção. Casimiro, aprenda a dar entrevistas com o Danilo. Danilo Por sabe favor. falar. O Dunga não gostou. O Danilo... Quem não O gostou? Dunga não gostou. Falou que é inadmissível. Mas o problema é do Dunga. Eu também não gosto do Dunga. Então, O Brasil tem que ser sincero. Esse é o sabe o que isso me lembra? Rui Costa, que é o antigo diretor de São Paulo. Eu posso falar antigo, que delícia falar isso. Que achou que o São Paulo ia ganhar alguma coisa esse ano. Só ele imaginava isso. Costa, se quiser processar o São Paulo, tamo junto. Pô, perfeito. Rui Costa, segue a gente no canal. Mas é isso, Danilo. Opinião aí do Danilo. De novo, não comprometeu, tá Não. surpreendendo. Eu vi um lance do Danilo que eu até marquei pra falar com vocês. Eu acho que era 40 do primeiro tempo. Ele roubou uma bola lá na ponta direita e soltou pro Rayan. Eu fiquei, meu Deus, eu vou ter que marcar esse lance do Danilo aqui porque foi uma jogada inacreditável. Ele tá tão alto assim, então ter subido tanto, porque ele é zagueiro hoje. Ele tá de lateral. Ele jogou bem recuado. Claro. Mas não comprometeu. Pô, e deu combate. A régua é Haiti, tem que ser uma régua mais baixa. Mas mérito dado. Se o Brasil sofre com a Haiti, imagina o tanto de crítica que nenhum tá sofrendo. O Brasil fez o básico. Se fez o básico, tem que ter no mínimo uma nota 6 pra cima ali. Danilo, não, 6. 6 protocolar pra ele também. 6. Eu vou de 7. Ok. Marquinhos. Opinião de vocês sobre o Marquinhos? Marquinhos pra mim é 5, hein? Eu não gostei. Assim, de novo, Haiti não agrediu, mas quando agrediu, cara, teve umas 2, 3 bolas que o cara já tem uns 2, 3 jogos que a galera gira em cima do Marquinhos e consegue sair livre, ele não dá pressão, ele não mata a jogada. Eu não tô gostando muito do Marquinhos, não, viu? Vou ser sincero aqui. Então, 5, porque também não entregou nada. Tipo assim, pro time dos caras. Mas. Eu vou de 6. Eu acho que o Gabriel Magalhães jogou um pouquinho melhor, então, só para fazer essa diferenciação, mas uma partida protocolar, na minha opinião, Mota. E a sua? 6, sem muito o que falar. Não precisou mostrar no futebol também, né? E o próprio Gabriel Magalhães, já emenda aí. Eu vou de 6,5. Cara, Magalhães 6,5, foi bem. Magalhães 7. Aparentemente se recuperando aí da forma física dele também, né? Verdade. É isso. Mesmo contra uma seleção mais fraca, eu achei que ele foi bem seguro. Então, 6,5 ali pra ele, meio pontinho a mais. Não, 7. Eu vou de 7. Cara, e a gente tem que falar dele, que como eu tô pagando a língua. Como eu estou pagando a língua com um grandiosíssimo lateral esquerdo, Douglas Santos. Cara, Mota, eu lembrei na hora de vocês naquele lance em que o Douglas Santos sai sozinho, praticamente sozinho, entra na área e quase cara a cara com o goleiro, na oportunidade de bater aquele cruzado. Eu falei, cara, eu vou gritar gol do Douglas Santos na Copa. Eu não acredito nisso. Mas infelizmente não entrou. A sua opinião sobre ele? Jogou bem de novo, mais uma partida boa do Douglas Santos. De novo, a régua mais baixa, mas méritos a quem merece. Fez uma boa partida, seguro, apoiou bastante com o Vinícius, apoiou bastante pela esquerda, não comprometeu, e pelo que se espera do Douglas Santos, nota 7 para ele. Eu vou acompanhar o relator, 7. Eu também vou de 7. Boa partida, tanto dele e do Danilo, gostei muito dos dois. Eu vou de 7. Ele passa um recado importante, assim, ó. Estamos em frangalhos na lateral, mas também não é como se fossem 2 bagres.
preocupa, Aham. mas a gente tá aqui para tentar fazer um serviço. Aham. Mas eu acho que é um pouco sobre o perfil, que entra na entrevista do Danilo, né? Tá na hora, se a gente parar para pensar, nós realmente hoje não temos dois laterais, igual Marcelo, Roberto Carlos, Maicon, Cafu, Cicinho, é outra pegada. Mas não quer dizer que são laterais ruins, só talvez vai mudar totalmente a safra que tem, que é aquela crítica que o Dunga também fez ao Danilo. Na minha cabeça, o Dunga tinha que ter ficado quieto. Mas enfim, vamos lá. Casimiro, grande Casimiro, Casimito. Correu, cara. Eu não acredito. Eu achei que eu não ia ver o Casemiro correr. Correu. Não, e cara, no pré-jogo, quando ele tava para entrar, ele tava lá no vestiário, e aí estavam ali esperando pro juiz trazer os caras pra campo, filmou ele, cara. Eu juro por Deus, ele tava assim, ó. Mano, ele tava com a cara muito puta, velho. Eu falei, caralho, mano, o Casemiro vai tomar um cartão amarelo aqui na entrada do jogo. Porque dava a impressão que ele tava ali pra matar um, velho. Os malucos do Haiti, com os caras do Brasil, assim, tipo, meu, os caras do Brasil, meu irmão. Ó, o Vinícius ali, ó. Matheus Cunha ali, ó. E de repente o Casemiro. O Vini tá puto também. E sabe o que eu achei mais engraçado, Mota? Eles estavam entrando no ônibus e um torcedor começa a falar assim: vamos, Casemiro, tem que correr, corre! Coitado, que isso. Mas, ó, Casemiro pra mim também vai ficar no protocolar, nota 6. Cara arrasta. Casemiro pra mim, 5. 5. Eu iria de 6. Porque do lado dele teve um leão, que é a próxima nota, que é Bruno Guimarães, pra mim, um dos melhores em campo. Joga bola esse homem, cara. Como joga bola. O tal do Bruno Guimarães. É bom jogador esse cara, velho. Meu Deus. E ele com liberdade ele não travado como um volante, cara. Ele podendo jogar, ele tá apresentando, tá? O homem tá criando. Tá crescendo essa Copa. Gostei do Bruno, pra mim, vou dar um 7,5 pra ele. Foi uma boa partida dele. Eu vou de 7,5 porque eu tenho notas maiores também. Cara, eu fiquei pensando muito, que quem vai ser minha nota mais alta, Vini Júnior ou Matheus Cunha, né? Então, eu vou de 7,5, porque eu acho que eu não posso dar um 9,5 para ninguém, porque também não acho que foi uma partida espetacular de todo mundo. O máximo 9 e olhe lá. Então, assim, eu vou num 8. Porque eu acho que ele fez uma boa partida e volto a falar que é sobre aquilo que a gente estava batendo na tecla quando a gente falou do primeiro jogo. Eu gosto do Bruno Guimarães, que tem a oportunidade de sair para jogar. Essa ideia de que Bruno é camisa 5, eu não concordo, tá? Eu gosto de ver ele um pouquinho saindo para o jogo, porque ele tem qualidade. E que partida. Tá correndo o que o companheiro dele do lado não tá correndo. E entrou no lugar do Bruno Guimarães o Ederson. Né? Surpresa aí na chamada do Ancelotti. Nota de vocês pro Ederson. Cara, 6. Pelo pouco que jogou, pelo pouco que mostrou, eu vou dar. É o que eu falei, num jogo que o Brasil ganha bem, independentemente do adversário, não dá pra dar uma nota menor que 6, porque pra mim é uma vitória protocolar. Ninguém jogou mal. Alguns jogaram mais do que outros. Eu vou manter o 6 pra ele. Eu vou na mesma linha que você, Mota. Porque pra mim tem que ser. É a minha máxima, é a minha mínima hoje, porque não tem como eu dar muito abaixo, que é uma vitória protocolar, mas não deixa de ser uma vitória, né? Iago. Não, deu pra ele 6 também. Não comprometeu. Teve um lance ou outro só que acho que foi mais nervosismo do que tudo. Querendo ou não, era a estreia dele. Outro ponto importante, hein? Lucas Paquetá. Lucas Paquetá que jogou um pouco melhor do que foi o primeiro jogo, viu? A gente melhorou um pouquinho. E o que foi o primeiro jogo foi triste. Então, nota, Iago. Qual a sua nota pro Paquetá é 6 também. 6 também, porque em comparação com o outro, né? Cara, o Paquetá roubou bola, o Paquetá criou. Eu vou dar um 7 pro Paquetá, cara. Achei a partida dele ok, assim. Os jogadores do Flamengo a gente brinca tudo, da risada, tem essas memes internas aqui, né? Mas foram bem nessa partida dos dois, cara. Então, pra mim, o Paquetá é um 7,5. Eu iria de 7,5, viu? Gostei bastante do Paquetá. Além disso, dá aquele pontinho maroto pela assistência que ele deu pro Vini Júnior e na roubada de bola no segundo gol que surgiu, porque ele roubou a bola. De bola, sim. Então eu vou dar um 7,5. E entrou no lugar do Paquetá o grande Gabriel Martinelli, que é um querido pelo Ancelotti, querido por muitos técnicos, mas que ainda é criticado pelo povo brasileiro. Iago, o que você daria aí pro grande Martinelli? 6 também. Queria ter lembrado mais dele, mas hoje é 6. O Kaique do último, hein? A régua dele hoje tá na mínima, assim, praticamente todo mundo. Mas eu mantenho o Martinelli também. Inclusive, não entendo tanto o Martinelli na convocação, mas 6. Eu entendo, eu gosto do Martinelli, eu vou de 6,5, viu? Eu gosto do Martinelli, gosto da função que ele pode executar e acho que ele apresenta futebol ali que dá para sim convocar. Já vamos falar também do nosso questionável e agora lesionado, Rafinha.
Mota, você que trouxe aí o detalhe do quanto o Brasil melhorou após a saída do Rafinha, né, cara? Então, assim, e até a entrada do próprio Ryan, que nota você daria para o papel do Rafinha, que até se lesionar, apresentava um futebol bem melhor do que foi no primeiro jogo? Bem melhor que o primeiro jogo, ainda assim errando bastante. Mas, pô, chegou a fazer até um gol, né, no ar e tudo. Vou 6,5 pro Rafinha hoje, vai. Jogou pouco também pra gente ter tempo de dar uma nota, né? É o que eu falei agora de pouco, né? Se ele tivesse não lesionado e jogado a partida toda, talvez teria sido a grande partida do Rafinha na Copa, porque era uma seleção que daria pra fazer esse jogo. Como ele lesionou e saiu, um 6,5. Iagão? Ah, cara, o Rafinha. Queria dar 4 pra ele, pra falar a verdade. Tudo que tentou errou. Teve um gol que foi. Que até ele tava em posição de impedimento, mas que ele sai na cara do gol e ele erra. Tudo bem, tava impedido, mas ele erra, sabe? Então, tipo, eu acho que isso demonstra muito como ele tá aqui nessa Copa. Tá. Então, eu não vou dar 4, eu vou dar 5. Mas, pra mim, ontem, talvez o pior jogador em campo, pelo tempo que ficou. Faz sentido. Ok, eu vou de 6,5, tá? Eu vou de 6,5. Eu acho que se movimentou bem Vai indo aí, eu já e volto no time. beleza, beleza. Se movimentou bem, gostei do que eu vi, Falando de viu? se movimentar, o Iagão que se movimentar também, né? Mota, vamos nós então, Ryan. Bora. Que Rayanzão, partida do Ryan, hein, você cara? vê o menino, cara. Cara, que abençoado que esse moleque é, né? Porque ele sai bem do Vasco, vai pro Bournemouth, entra, chega, vira titular, cresce muito já de futebol. Já se ouve, né, ventilar o nome dele em clubes até maiores. E pela seleção, parece que não sente tanto, né? Parece que ele chega na seleção e ele consegue jogar sem sentir aquele peso. Ele entra e muda o jeito da seleção jogar ali pra frente. Não que ele seja esse jogador, né, que a gente espera tudo dele, como é às vezes do Vinícius, do próprio Rafinha, mas é nítido o quanto a seleção melhora a partir do momento que o Ryan entra em campo, a partir do momento que ele consegue criar mais jogadas pela direita, que ele consegue ser um jogador muito agressivo pela direita. Eu gostei bastante da partida do Ryan e acho que ele merece muita titularidade contra o Marrocos. Acho que não, contra a Escócia. Acredito até que hoje ele está, assim, até pela opção do Ancelotti, mostra que ele está à frente do Luiz Henrique hoje na seleção. Eu acho que, na verdade, Mota, é uma característica também do adversário, né? Eu vou fazer menção ao Ilcinho, cara. Eu tenho assistido eu acho que é o de placa, né? Se eu não me engano, é de placa. Uhum. E todo dia aí no almoço. E como o Ilcinho tem uma visão que eu compartilho muito sobre futebol, que é muito curioso, que quando nós enfrentamos uma seleção que vai avançar um pouco na marcação, que foi o que o Haiti fez, a gente achou que o Haiti ia marcar bloco baixo, o Haiti não marcou bloco baixo, não. Então, e aí você tem um pouco mais de campo, o Ryan ele é uma boa alternativa. O Luiz Henrique talvez é aquele momento em que a gente está perdendo por 1-0, o time está totalmente fechado, que precisa de um jogador para quebrar a linha, né? Mas que partida do Ryan, que entrada do Ryan, que estrela, como você falou, o menino saiu no começo do ano para o Bournemouth, fez uma baita fim de temporada, chamou a responsabilidade, fez o que precisava fazer, primeiro jogo dele na Copa, a gente tem que falar isso primeiro, ele estreou em Copa do Mundo na vida dele, então assim, que partida do Ryan, para mim faço 7,5, Ah, tá? eu Porque dou um 7,5 também para ele, fácil. E é, vai ser importante ele contra a Escócia, que é um time muito mais fechado. A gente vai precisar desse jogador que vai para cima, que tenta um drible, tenta um lançamento, tenta uma jogada. Vai e eu ser. espero que seja ele, Mota, eu Eu realmente espero que também. seja ele. Até porque o Luiz Henrique, quando foi titular, não se provou, né? Então a gente precisa de um Não, jogador que, quando for para ser titular, que não sinta tanta camisa, vai ser legal de tê-lo assim titular da seleção. Acho que ele tem esse. O Tite falava muito de merecimento, embora nem sempre aplicasse, né, nos times. Mas acho que o Ryan ele tá nesse merecimento, tá no momento dele de titular. concordo. E já falando sobre o merecimento, também falar um pouquinho sobre o Cunha, né, cara? Que estrela, né? O cara que ficou banco na primeira partida, fez uma boa temporada pelo Manchester United, a gente tem que fazer essa menção, você que acompanha a Premier League também, dá para falar o papel do Cunha no Manchester nessa temporada, né? Que finalmente o Manchester conseguiu sair, né, depois no final, metade da temporada para o final, conseguiu caminhar, ver uma luz ali no final do túnel, muito pelo jogo do Cunha. E que estrela, cara. O cara com a camisa 9 fez finalmente ali o teu papel. E ele que não é 9, né, Mota? Não, primeira coisa, minha nota para ele é a camiseta que ele veste. 9. Jogou como 9, como um 9 histórico do Brasil nesse jogo. Claro, cara, de novo, não quero criar heroísmo nenhum que a gente enfrentou a Haiti, a obrigação era ganhar. Mas, dada a Uhum. dificuldade do time que jogou contra o Marrocos, jogou bem,
quando precisou, chegou lá na frente, resolveu, fez gol. E uma coisa é uma opinião polêmica que eu tenho e eu não tenho medo de falar, não. Quem não gosta do Matheus Cunha como jogador de futebol, desculpa, não entende nada de futebol. Não entende, cara. É quem nunca viu um jogo na vida, daí vê um jogo do cara na seleção, jogando fora de posição e fala, esse Matheus Cunha não presta. É muito bom jogador. Pode não ser um craque, não acho que seja craque também, mas é muito bom jogador. É um cara que ele é esforçado, ele joga em várias posições. Já foi atacante um pouco mais de área, já foi mais recuado, já jogou mais pra esquerda, jogou como meia, jogou como segundo atacante, e ele consegue desenvolver o jogo. Ele é um ótimo jogador. E merece estar na seleção. E pelos 2 gols, claro que vai ser titular contra a Escócia, merecidamente também. Não, concordo. Ele, para mim, é a minha nota, a maior nota em campo, porque mesmo que o Vini Júnior tenha feito uma baita partida, eu não posso tirar o destaque do cara que fez os 2 gols. E aquele segundo gol não foi assim tão facinho. O primeiro foi sorte, né? Ele mesmo na entrevista, depois ele falou: a hora que eu vi que a bola bateu no meu joelho, eu só falei obrigado, Jesus, porque na última Copa eu nem vi. Então ele falou assim. No lugar certo, né? E aí muito do jogador saber se posicionar, cara. A gente vê, por exemplo, um jogo da Concordo. o Haaland às vezes faz um gol desse aí de bagre de canela, não, porque o cara é um monstro do posicionamento. Aí quando é o brasileiro, a gente dá uma desvalorizada. Eu tava lá no lugar certo na hora certa. Às vezes não, assim, sorte, claro, é um fator no jogo também. Mas é merecimento. E, cara, o United, por mais que a gente tenha que levar em consideração que jogou só a Premier League boa parte do ano, e isso ajudou a refletir nos bons resultados. Sim. Passou muito pelo bom futebol dele, jogando como um 10. Passou muito pelo bom futebol dele, mudou muitos jogos do United, ajudou a vencer muitos jogos do United. O Cunha faz uma temporada sensacional e também está assim, sendo premiado por um bom momento. Mereceu a titularidade, fez uma boa partida e merece titular novamente contra a Escócia. Vamos ver o jogo, né? Porque se o Brasil também ficar preso ali num jogo muito fechado, aí acredito que vai ser jogo pro Igor. Concordo. É uma outra alternativa também. Já ele entrou no lugar dele, finalmente. O povo brasileiro pediu, o povo brasileiro clamava e ele entrou. Menino Hendrick, mano. Finalmente o menino Hendrick. O jogador que, para alguns, ele é o Ronaldinho Regen, né? Porque a expectativa que o pessoal tem no Hendrick parece que a gente tá vendo o Mbappé surgindo no futebol. Né? A expectativa nele é muito grande. E eu sempre falo com o pé no chão do Hendrick porque eu acho ele um ótimo jogador, não tiro isso dele, é um ótimo jogador, mas eu acho que se espera muito mais dele do que ele ainda ofereceu para o futebol. Mas não quer dizer que ele não tenha potencial ele tem, e bastante. Mas gostei da partida, cara, entrou bem, fez o gol impedido, né? Eu até confundi o gol do Rafinha com dele, perdoa aí. Mas ele fez um gol impedido, mas fez um gol. Ele merecia aquele gol, ele procurou a jogada, ele é um menino nesse sentido abençoado também, tá numa fase excelente, de estar no lugar certo, na hora certa, de não ter medo de chutar no gol, cara. Às vezes dá a impressão que a seleção tem um pouco de medo de chutar no gol. Ele não tem medo. Ele, eu tô aqui com a bola no pé, se eu errar, beleza, mas se eu acertar. E tem que ter isso mesmo. Gostei da partida do Hendrick. Por pouco que ficou em campo ali, vou dar um 7,5 pra ele. Eu vou de 7,5 também, tá? Eu vou de 7,5 porque eu gostei da partida do Hendrick. Acho que pela expectativa criada em cima dele, pela própria pressão que ele tem, e aquilo que eu falei, realmente eu não acho que o Hendrick é um Ronaldo fenômeno, mas eu acho que ele é um jogador que carece de minutos, porque não pode um jogador com a estrela que eles têm, né? A gente sabe já que ele tem, não usufruir de momentos, de minutos, principalmente com a seleção brasileira. Eu não sei qual é a tua opinião, Iago. Voltou aí e o bonde estava andando. Tá, não, fica tranquilo. Tá frio lá fora. Tá, cooling break. Mas o Andy, cara, entrou bem, mano. Entrou bem, eu acho que é importante ele entrar. Não vou também. 7. Só pra você não perder o fio da meada aí, tua nota pro Cunha. Cunha, ó, o Vini Júnior eu ia dar 8,5 e pro Cunha 8. Então, para você, o Vini Júnior foi o grande nome da partida. Tá bom. Já puxa o dele, né? Já é o próximo mesmo. E é justamente que eu quero que você fale dele, porque ele seria o próximo. Caraca, já queimei o bagulho aqui. Não, tá ótimo. Cara, eu acho que ele foi o melhor jogador da partida, porque, tudo bem, o Matheus Cunha fez 2 gols, eu acho que foi importante para a criação, mas as jogadas de gol saem do pé do Vini Júnior. Então acho que a gente tem que levar em consideração, até o Mota trouxe informação, que ele participou de 12, né? 12 gols nas últimas 2 Copas, né? E desse jogo acho que ficou claro que, tipo, como ele faz os gols, como ele é decisivo, e como muito passa por ele, né? O time procura muito ele. Isso é bom porque demonstra que ele tá
Ele tá querendo chamar o jogo, né? Ele não tá se escondendo. Então tá chamando para ele o protagonismo. E eu acho interessante porque também agora começa aquele esquema de tipo, tá, o Vini tá demonstrando. Então ele tá puxando alguém aqui. Sempre vai ter 2, 3 ali, que é o que você falou. Sobra alguém livre. Eu acho que é importante criar esses espaços pra gente poder espetar um Ryan, espetar um Hendrick ali. Tá assumindo o protagonismo que a gente esperou dele todo esse tempo, né? E assumindo mesmo. A última Copa, Uhum. os números dele mostram que ele fez uma boa Copa. Eu confesso que não lembrava de ter feito uma boa Copa de números. Mas essa Também Copa não. não é só números, a gente vê É ele feeling. assumindo finalmente o papel que se esperava dele. Acho que de tanto ser criticado, talvez isso pese pro jogador, entendeu? Eu vejo ele tentando mesmo, cara, ser o líder dessa seleção. Claro que ele é fome, às vezes, ele não toca a bola, mas talvez, Uhum. inclusive, por esse sentimento de tipo, eu sou craque aqui, eu preciso resolver. Eu necessariamente vou tocar, e às vezes aí falta de confiança no coletivo, né? Mas, cara, sinto o Vini solto nesse começo de Copa do Mundo, sinto ele num excelente momento e tem calado muito críticas, né? Dizem muito que o Vinícius é um jogador que some, que às vezes só aparece para fazer um gol e é decisivo, mas que no jogo, no todo, não costuma ser tão participativo. E tem muitos jogos dele pelo Real Madrid que ele é assim mesmo, mas na seleção, bem participativo, criando, aparecendo pela esquerda ali bem. Rápido, cara. Minha esposa tava no jogo comigo sexta-feira falando, nossa, como o Vinícius é rápido, né? Ele tá uma explosão do cacete. A hora que ele, cara, perninha bate no chão ali, esquece, ninguém pega o cara não. Então, legal de ver, cara. Tô muito feliz de ver ele jogando em alto nível pelo Brasil. A gente precisa dele crescer nesse momento, que o Brasil, né, tem essa carência aí de um craque em campo hoje. E eu, pra mim, ele é 8,5 nessa partida. Para mim, ele também é 8,5, porque até a gente estava falando, Iago, para mim, e acho que o Mota concordou por causa das notas dele, o Cunha a gente decidiu como o melhor em campo. Pelos 2 gols, pelo destaque, tudo, então a gente deu nota 9 para o Cunha. E automaticamente no ali o Vini Júnior num 8,5, porque grande partida, fazendo o que a gente se espera dele. Mas volta a colocar a minha ressalva. Ele precisa soltar essa bola. O grande protagonista também sabe a hora de soltar a bola, de dar um momento para o outro coleguinha ter um destaque. E ele não vai se tornar pequeno por isso. Mas acho que precisa só esse timing que toda vez ele está aprendendo a bola. Às vezes, quando a jogada finaliza e dá certo, a gente nem para pensar. Mas quando dá errado, a gente reflete. E entrou no lugar dele o Danilo, né? Então, assim, Mota, a gente esperava muito do Danilo. O Danilo ainda não teve a grande minutagem que a gente, sendo bem sincero, que a gente se esperava dele, que ele apresentou. Eu, particularmente, eu já iria de 6,5 para o Danilo. Tá? Não teve nem muito tempo e nem muito o que fazer ali para ser diferente. É difícil quando você coloca um jogador assim já pro final do jogo, porque ele é mais para queimar uma substituição, descansar o jogador que estava bem ali, ainda mais com o placar, né, resolvido ali, você não coloca um jogador para mudar o jogo, né? Você coloca ali só para manter o que já tá bom. Então, boa partida do Danilo do pouco em campo, mas também longe de mostrar grande futebol, longe de mostrar grandes momentos, pouco tempo. Então, vou manter para ele o meu 6 protocolar. Então, para você, Iagão, nota do Danilo Santos. O jovem Danilo. 6 também. 6 também. Eu acho que ele entrou, que nem o Otto falou, mais pra frente. Eu acho que não compromete. Eu acho que às vezes ele traz uma parte física muito importante, que eu acho que essa Copa tá exigindo. A gente tá vendo vários times extremamente intensos fisicamente, né? Então acho que 6zinho. Dá pra melhorar? Dá pra melhorar, mas vamos de 6. Então, assim, rapaziada, eu acho que a gente conseguiu falar bastante sobre a seleção. Antes da Opa, gente opa, falar opa, sobre. opa, 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 opa. Faltou a nota do Mister. O Parla, Faltou Parla. nota do... É porque deu tudo tão certo que às vezes a gente não tá lembrando. E ó, que eu Eu, acabei com ele no primeiro jogo, hein? eu vorrei parlare italiano. Então vai, nota. Você que lembrou, Mota, você vai ser o primeiro a dar nota pro grande Mister, que mudou, viu? Que é, ó, ressalva importante que a gente fala, que a gente passou sufoco com o Tite, né? Você trouxe bem, o Tite sempre falou sobre meritocracia. Ele adora essa palavra, mas não utilizava isso na seleção, porque ele morreu com os jogadores dele. E agora o Ancelotti, ele não tem, já vi que ele não é muito teimoso isso não. Deu certo, deu. Se não deu, ele vai trocar. Vamos ver Então então nota, Mota. quarta-feira, né? Contra a Escócia, qual time vai começar. Para mim, inclusive, já puxando o gancho, que começa com a É, outra seleção da vitória contra o Haiti. E a nota talvez. para mim do Ancelotti, cara, eu vou dar um 7,5, porque ele insistiu no Rafinha mais uma vez. E não deu certo, mas ele mexeu bem depois com o Ryan e o time rendeu. Uhum. Fez uma boa partida, não foi uma partida brilhante, mas foi uma boa partida. Então eu coloco um 7,5.
Iago? Eu vou de 7. Eu vou de 7. Eu acho que a mexida do Ryan não foi num momento de tipo, eu preciso botar o Ryan ou eu preciso tirar o Rafinha. Foi numa necessidade de que aconteceu ali. Então não acho que foi nada muito. Ele poderia ter colocado o Luiz Henrique, por exemplo, ele ter feito outra coisa, né? Podia puxar do Paquetá, enfim. Mas eu acho que mexeu o padrão, mexeu na escalação inicial, um pouco, mas mexeu. Poderia ter mexido mais. 7. 7. Eu vou de 8, tá? Eu vou de 8 pelo reconhecimento de ver que deu tudo errado, a gente precisa mudar a forma de jogar, a escalação. Então, vou de 8 porque é o que a gente falou. Uma vitória protocolar mas não deixa de ser uma vitória. Principalmente em Copa do Uhum. Mundo, a gente precisava muito. Então, grande nota para o Mister. E, antes da gente falar sobre o tema mais amado pelo brasileiro, eu quero que você, ouvinte, telespectador, acompanhante, o que você for, pare tudo que você está fazendo, curta esse vídeo, curta, tem uma mãozinha, cara, é só você clicar no dedinho, clica no dedinho Gostinha. aqui do nosso vídeo, é só isso, curta no joinha, e aproveita que já está ali do lado, tem a palavra inscrever-se, é só clicar, cara, e se inscreve no canal, fortalece a gente, siga a gente nas redes sociais, siga a gente no Instagram, mais 3 de acréscimos, no YouTube, eu quero, tô perdido, mais 3 de acréscimo, mas você já está vendo o vídeo, então é só clicar no inscrever-se, cara, não tem dificuldade. E como não vai ter dificuldade agora, mano, com a volta dele, com a volta do camisa 10. Chegou. Ele O pai chegou. voltou. Ele falava tanto que o pai chegou que chegou com tanto filho, né? Verdade. Mais uma menininha. Cara, vamos falar a verdade. Sendo brincadeiras à parte, Mota. Qual a expectativa para o menino Ney? Ele que o Ancelotti deu na entrevista que, se tudo correr bem, ele tá de volta contra a Escócia. 5 minutinhos. Tá? Então, se os treinos na semana forem ok. Bota 5 minutinhos? Inclusive, vou trazer aqui. Ninguém mais vai falar de Hendrick nessa Copa enquanto o Neymar não entrar em campo. Vai acabar o Hendrick agora. Agora morreu. Quando é que vai botar o Ney? Ancelotti, se o time tá jogando bem, bota o Ney pra ter uns minutinhos. Se o time tá jogando mal, por que não colocou o Ney? Mas a mesma discussão que a gente viu contra o do Hendrick no jogo contra o Marrocos, a gente vai ver a partir de quarta-feira contra os adversários do Brasil enquanto estiver na Copa do Mundo. Eu já comecei, porque não começa com o Ney? Porque não começa. Já vou estar assim, já sou o crítico. Vamos! O cara adora o velho. 5 minutinhos, cara. O Escócia é um time que bate, é um time forte, é um time físico. Nossa, é um time que bate, é verdade. De uma lesão. E o Neymar sabe que ele é suscetível a lesões na carreira toda. Não. Preserve o menino para os 16 avos de final. Pode pegar um Japão ali mais respeitoso, menos violento. 5 minutinhos contra a Escócia, só para ele sentir a Copa do Mundo de novo. Tá, brincadeiras à parte, essa é a tua opinião, Moto. 5 minutinhos nele para tirar o frio na barriga. Coloca ele para jogar, para sentir, para ver como o Brasil vai jogar com ele. Eu brinco 5 minutinhos, mas coloca ele ali faltando 10, sabe? Bateu 80, chama o cara, bota ele lá. Fala, Neymar, entra aí. Se o time estiver empatando ou perdendo, tenta resolver. Se estiver ganhando, vai ganhar a minutagem mesmo. Vamos sentir como é que a seleção joga com ele em campo. Porque vai ser diferente. A seleção sem o Neymar em campo e a seleção com o Neymar em campo. Vai ser outra seleção jogando, não tô dizendo que vai ser pior. E querendo ou não, vai ser uma seleção surpresa, né, Moto? Porque não tem nem como falar assim, nós não vimos o Neymar junto com o Ancelotti ainda. Então vai ser uma surpresa de como vai se comportar a seleção com o Neymar em campo. Aqui, ó, muito claro que vamos colocar cada jogador em sua prateleira, né? O Messi é o maior jogador de todos os tempos do futebol. Não tem. O Messi tá no nível do Pelé. O Messi tá já no nível do Pelé. Nesse ponto, Pelé e Maradona, ele entrou na galeria. Tá na galeria. Muito acima de qualquer outro jogador em atividade de hoje, assim, por muito. O Messi, ele joga nos Estados Unidos, ele não joga com tanta frequência, ele joga numa liga fraquíssima, muito perto do Brasil, e ele, claro, é o Messi. Ele tem preparo, ele ama jogar pela seleção dele, a seleção joga para ele, o argentino idolatra ele, talvez ele idolatre futuramente mais do que idolatrou o Maradona na história, talvez, a gente não sabe como é o futuro, mas o Messi, ele jogando numa liga fraca, mais velho que o Neymar, também sem o melhor preparo físico, entregou 3 gols. Não estou dizendo que o Neymar chegar e vai arrebentar, mas existe um cenário que o Neymar pode chegar a fazer uma boa partida, ainda que seja um pouco minuto. Que ele mude uma cara de um jogo, que ele tente alguma coisa diferente. Que ele traga uma cara pro Brasil que a gente está esperando dele mesmo. Ele é o cara diferente dessa seleção. E se tem alguém que pode entregar alguma coisa assim, é ele. Técnica, talento, ninguém nunca vai discutir com ele tudo. A questão é o quanto ele aguenta e o quanto ele quer. Iago, alguma consideração sobre o menino Ney? Cara, eu
eu não queria estar no lugar do Ancelotti agora, tá ligado? Aí eu queria. Porque. É aquele esquema, né? Porque vai chegar a Escócia, dependendo do resultado, cara, com uma, duas. Acho que duas substituições tem que começar. Se você tiver uma substituição pra fazer, com uma parada, e ele precisa colocar um cara, certo? Pra, tipo, ganhar o resultado ali ou pra fazer o time mudar. E ele olha pro Neymar e fala, puta, o cara é diferente, tal, técnica. Mas, gente, a Escócia, o Mota falou e eu tinha me passado na minha cabeça, a Escócia bate. A Escócia é um time físico. Fechado. O Neymar tá voltando agora. E eu acho, na minha cabeça, que o momento mais suscetível de um jogador pós-lesão é quando ele volta. Primeiro jogo que ele volta. Ele acabou de voltar. Ainda não tá sentindo o drama, né? O esquema não foi enfrentar o Haiti, né? Assim, era o jogo perfeito para Sim. 10 minutinhos. Mas Um time que, né, é físico, mas não bateu tanto, né? Marcava mais via Wi-Fi, então tinha umas paradas assim. Mas, cara, eu iria com moto. 10 minutinhos, porque aí tem os 5, né, do acréscimo e tudo. Mas eu não sei o que pensar, eu preciso ver ele em campo. Eu preciso Tá, ver, sentir ele ali. eu já concordo, mas acho que tem que entrar agora. Tem que dar os 10, 15 minutinhos ali, com 75, já a partir de 75 começar a contar. Acho que a gente precisa experimentar ele, principalmente tirar essa euforia e tudo que tem antes do mata-mata, até para aliviar a pressão. Mas vai ser muito curioso, né? Como eu falei, vai ser a primeira partida do Neymar sob o comando do Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Então, tudo pode acontecer. É difícil a gente fazer previsões. E ressalto, assim como o Mota disse, tecnicamente, ele é de longe o melhor jogador dessa seleção. Então, a questão é saber se fisicamente ele está pronto para suportar uma intensidade de Copa do Mundo que esta Copa tem se mostrado muito intensa, muito intensa. E é justamente falando sobre intensidade, a gente tem aí 5 minutinhos para encerrar. Queria que vocês trouxessem também duas surpresas aí, uma surpresa, na verdade, uma surpresa cada, né? Então, traga uma surpresa, seja uma seleção, seja um jogador, algo que tem chamado, que não seja o Brasil, que não envolva o Brasil, algo que seja, que está sendo legal de acompanhar nessa Copa apenas pelo prazer de assistir futebol. Então, queria que o Mota, comece para mim, nessa Copa, se você tivesse que falar a surpresa, qual seria a surpresa para Lucas Mota? Cara, tem bastante jogo legal nessa Copa, tem bastante jogo que também eu esperava mais no tempo. Confesso que os jogos da madrugada eu não estou assistindo, eu vejo depois melhores momentos no outro dia por motivos de ser 30 a mais. Com 30 a mais quem é entende, sabe que a gente dorme. Eu vou destacar duas seleções do mesmo grupo, porque para mim são movimentos muito antagônicos. Primeiro é os Estados Unidos, jogando um futebol redondo, jogando um bom futebol que não se esperava dos Estados Unidos. Venha de um ciclo muito ruim, que se não fosse país sede, talvez estaria em risco de jogar essa Copa do Mundo. E Maurício Pochettino, calando minha boca, montando um time jogando futebol redondinho, cara. Tá gostoso de ver os americanos jogarem bola. Estão aprendendo que não é soccer, que é futebol. E tá legal de ver. E no mesmo grupo, pra mim, a maior decepção da Copa até agora, assim, por muito, que é a grande geração turca que not so big, né? Not so great. Tá bem eliminada já da Copa. Bons nomes ali individuais, Arda Güler, Kenan Dias, tem jogadores que a gente, o Arthur Acho que o Chalhanoglu também, não é? Tchanoglu. Cara, bons jogadores individualmente, jogadores experientes e uma safra jovem muito boa. E se esperava ali umas partidas de final, talvez, cara. Foi uma surpresa nessa Copa e foi, assim, decepcionante. Dois resultados tenebrosos, não jogou futebol nenhum. Então, pra mim, assim, destaque positivo os States, né, pelo bom futebol apresentado, e negativo no mesmo grupo a Turquia pelo que se esperava dessa geração turca. E o visual de Maurício Pochettino que tá, né, a cara do Russell Crowe. Tá diferente. E pra você, Iago, se você tivesse que colocar aí uma surpresa, o que te surpreendeu na Copa de 2026? Não vou falar que é bem surpresa, mas dada a situação da seleção, a seleção do Japão, cara. Vem apresentando um bom futebol com 18 desfalques, os melhores jogadores estão fora, então eles estão jogando literalmente com o que tem. Mas eu assisti os dois jogos, o jogo do Japão com a Holanda e o jogo do Japão contra a Tunísia, 3 horas da manhã eu tava assistindo o jogo, e, cara, vem apresentando um bom futebol, apesar dos pesares, então eu gostaria de colocar essa surpresa barra superação, por assim dizer, e talvez outra que eu não sei se vocês chegaram a ver, a Costa do Marfim por causa do Diomandé. Não sei se vocês chegaram a ver a carta que ele fez. Não vi a carta, né? A carta que ele fez pra mim, assim, muito emocionante, bagulho diferente, saiu na Players Tribune.
E, cara, e não só isso, porra, time físico, com uma galera muito boa tecnicamente, bem postada, não ganhou da Alemanha por um erro individual, que eu não sei se foi nervosismo, se foi, enfim, por isso não ganhou da Alemanha ontem, mas eu iria com essas duas, o Japão e a Costa do Marfim. Cara, legal que vocês deram duas e eu pedi uma e vocês vão lá e me quebram todos os meus palpites, que tá tudo no meio do que vocês falaram. Se Mas vira, assim, se vira. eu vou fácil com a Costa do Marfim, tá? Pelo futebol desempenhado, ganhou do Equador, era um jogo que ali tudo se esperava, Costa do Marfim ganhou de 1-0, aquele jogo, cara, como eu sofri assistindo o jogo de ontem contra a Alemanha, o quanto eu esperava, o quanto eu torci, eu falei, cara, nem é meu time, velho, eu tô aqui torcendo loucamente, a hora que tomou aquele segundo gol, eu falei, eu não acredito. Não, hoje não, hoje não. Mas, assim, que seleção, que espírito, o que a gente tem visto nessa Copa do Mundo é muita dedicação, muita intensidade, o quanto eles têm aplicado isso, e principalmente muita chance de classificação. Para vocês terem uma ideia, hoje a Alemanha está em primeiro com 6 pontos, a gente tem a Costa do Marfim em segundo com 3 pontos, e aí vem Equador com 1 e Curaçao com 1. E aí, um detalhe muito curioso, a Costa do Marfim, daquela grande geração com Yaya Touré, Didier Drogba, que muito se esperava, jogaram, se eu não me engano, foram 3 ciclos de Copa, eles nunca passaram da fase de grupos. A Costa do Marfim, ela nunca passou da fase de grupos em uma Copa do Mundo. E é muito legal de ver agora essa Copa, eles terem totais chances, só dependem de si. Eles só precisam empate. Um empate contra o Curaçao, e mesmo que o Equador ganhe, eles já se classificaram. Então, assim, é legal de ver a história sendo feita, de ver seleções pequenas, sem tanta tradição no futebol brasileiro. É até difícil falar seleção pequena, vou corrigir, vou falar seleção sem tanta tradição no futebol mundial, nem brasileiro, futebol mundial, conseguirem alcançar um feito inédito. Então, é legal ver essa história sendo feita. Assim como foi legal de ver o Messi igualar o Klose e, consequentemente, acho que não tenho dúvidas que já passou o Pelé, já igualou com o Klose e acho que ele vai se tornar o grande artilheiro de Copas, até o Mbappé quebrar, porque a gente sabe que é questão de tempo, já que o Mbappé vai ter pelo menos mais 3 ciclos. Fácil. Assim, seria o meu grande destaque. Você queria dar mais um, Mota? Eu ia falar do Congo, que foi bem legal a partida dele, a questão daquele torcedor lá que fica com a mãozinha assim, imitando o Libertador do país, né? Achei. Esse não pode, viu, Iago? Vai dar cadeia. Esse aqui não. Não, é com a outra mão. É com a outra mão. O que da cadeia é com a outra mão. Pelo amor de Deus. O que da cadeia é com a outra mão. A ação policial declaro que não tem envolvimento com esses senhores aqui. Mas Tá metendo o Brasil, metendo essa, pô. Tá de sacanagem. Sigo o meu relatório, sigo o meu advogado. Sigo o meu advogado. Pô, que isso. Caramba, agora você mandou uma brava. Pô, que isso. Aproveita e segue nós no nosso Instagramzinho, no nosso YouTubezinho. Deixe seu comentário, xinga o Iago aí por falar merda, xinga o Kaique por falar merda, xinga eu por falar merda, mas lembre-se sempre que a gente pode processar. E é isso, Mota, já se despede, né? Porque deu time, chega, a gente precisa assistir o jogo. Tem que acabar esse jogo, tem que assistir o jogo do Uruguai. Tem que acabar o futebol. Tamo junto, vai Corinthians e até próxima semana, depois do jogo do Brasil, quarta-feira. É isso. Meu querido Iago, se despeça dos nossos ouvintes, telespectadores ou qualquer outra coisa que você queira chamar, mas são pessoas que nos acompanham. Você que está vendo isso aqui agora, não importa o dispositivo. Boa noite para você. Dorme bem. Toma água, que quarta-feira tem. Água. Pedra no rim, porra. Quarta-feira tem. Dá tchau aí pra nós fechar essa vídeo. Mas é isso, meus queridos. Muito prazer, sempre muito gostoso falar de futebol. Viver essa Copa tem sido mais incrível do que nunca. Copa do Mundo, é triste que ela só existe de 4 em 4 anos, mas é tão gostoso saber que ela existe de 4 em 4 anos, porque é por isso que ela é tão perfeita. É porque a gente espera tanto por esse momento. E assim como a gente espera o seu like. Então, antes de encerrar, siga a gente nas redes sociais, Instagram mais 3 de acréscimo, YouTube /mais 3 de acréscimo. Curta o vídeo, se inscreva no canal, fortalece a gente, que não é tão simples parar simplesmente para fazer uma gravação, exige empenho e seria muito, muito legal contar com o seu apoio. Valeu? E a gente volta, espero novamente estar feliz com mais uma vitória da seleção brasileira, rumo aos 16avos e principalmente gol do menino Ney. Tamo junto, é isso. Valeu!